Bom dia, meu nome é Renato Nogueira, sou consultor técnico de bovinos de leite da Nutron Alimentos e vou apresentar para vocês agora, de maneira bem resumida, o nosso trabalho dos últimos 2 a 3 anos, onde a gente estudou bastante para nos posicionarmos de uma maneira mais robusta no nosso mercado de bovinos de leite, com 3 segmentos de produtos distintos, né? Porque a gente acredita que produtores diferentes, situações diferentes, realidades diferentes necessitam de soluções nutricionais diferentes, tá? Então, esse é o objetivo da nossa nova linha. A gente se posicionar no mercado como um supermercado de soluções nutricionais para a cadeia leiteira, ok? Então, o que nós fizemos basicamente foi segmentar a nossa linha de produtos em 3 categorias, chamadas Essencial, Performa e Linha Máxima. Na linha Essencial, o nosso segmento de atuação é os requerimentos dos animais de maneira segura, com todo o controle de qualidade da Nutron, focado nas exigências dos animais, sem nenhum investimento extra, tá? A nutrição mais segura, mais simples e que nos possibilitem resultados coerentes com as normas nutricionais vigentes do NRC 2001. A segunda linha nossa de produto chama-se Performa e ela é focado em custo-benefício a curto prazo. O que existe do mercado de tecnologia no curto prazo que mais permite o maior retorno do investimento nutricional que a gente recomenda na linha de bovinos de leite. E o nosso terceiro segmento, chamado linha máxima, é nutrição além dos requerimentos. O que a gente pode fazer do ponto de vista nutricional que ajuda a cadeia leiteira, o segmento leiteiro como um todo, do médio a longo prazo, focando não só a produção do ano da vaca leiteira, o crescimento da bezerra, mas a sustentabilidade dessa vaca em produzir muito por muito tempo, né? São os resultados buscando longevidade. Como a nutrição pode ajudar na saúde de um rebanho leiteiro, né? Para quem não sabe, provavelmente hoje a gente tem a vaca leiteira mais cara do mundo. O nosso custo de reposição é muito alto, né? Os rebanhos leiteiros crescendo e cada vez mais a gente necessita de sobrevivência, longevidade no longo prazo para a gente ter saúde financeira dos nossos rebanhos. Porque cada vaca fica no mínimo 2 anos improdutiva no rebanho, do dia que nasce ao primeiro parto, né? Então a gente é o segmento da pecuária que mais necessita de sobrevivência ao longo prazo para esse animal demonstrar lucratividade. Esse é o foco da linha máxima, é onde a gente vai centrar muito esforço no mercado brasileiro para a gente atuar, e é sobre isso que eu vou falar daqui para frente. Eu gosto muito dessa lâmina de um livro holandês de gado de leite que diz basicamente o seguinte: um negócio leite é um negócio sobre vacas, né? Então a linha máxima é sobre vacas que a gente vai falar quais são os desafios que ela passa dentro dos sistemas de produção, né? Para a gente entender o que está na linha máxima, eu gosto muito da frase desse pesquisador americano, que ele diz o seguinte: requerimento é a quantidade necessária para manutenção, crescimento, lactação e gestação de um rebanho. É uma obrigação todo produto formulado atender o requerimento do animal, é o mínimo possível, com qualidade, com segurança, né? Com boa biodisponibilidade, livres de metais pesados, né? Tudo que a gente já fala há muito tempo no nosso mercado sobre segurança alimentar, né? A nutrição da vaca não é só da vaca, a nutrição é a nutrição do amanhã, né? Do meu filho, por exemplo, né? Que aprendeu a falar leite antes de falar pai, né? É nele que a gente busca isso. Quando a gente quer alguma coisa a mais, a gente tem que partir para as recomendações, que são quantidades validadas pela pesquisa, que melhora a performance ou previne problemas de saúde do rebanho. É nisso que a gente falta a linha máxima nossa. Quais são as recomendações validadas pela pesquisa, que no mercado de leite, se a gente utilizar, vai melhorar
a performance ou prevenir doenças no nosso rebanho, ok? Esse é o maior suporte da nossa linha máxima, né? A gente fez 2 a 3 anos de revisões de literatura, viagens internacionais para saber quem estava tendo um resultado acima da média, o que eles estavam fazendo de diferente, né? E uma coisa que a gente sempre fala para todos os produtores de leite do Brasil, que fazer sempre do mesmo jeito, buscando resultados diferentes, segundo Albert Einstein, o conceito de insanidade. Então, quem quer algo a mais, a gente vai propiciar uma linha com suporte científico para tal. A gente sabe que existe dentro da atividade leiteira muita coisa em jogo, né? Tem a vaca, tem a terra, tem os funcionários, tem os equipamentos, né? E o trabalho é muito dinâmico. Eu vou passar rápido, né, sobre tudo que a gente tem que fazer dentro de uma fazenda leiteira. Ordenha, equipamento, medicamentos, alimentação, produção de alimentos, conservação de forragem, né, alojamento das vacas, as camas das vacas, os caminhos, né, a limpeza dos animais, balanceamento da dieta, fibra longa, qualidade de mistura, mineralização, casqueamento, pé de luva, score de locomoção, umidade, lotes, monitoramentos, indicadores, gestão, manutenção da rotina, que é uma coisa difícil, né? A gente sabe tudo que tem que ser feito em 24 horas, mas quebra o trator, chove demais, ou não chove demais, né? Ou falta água, ou tem uma vaca doente, né? A gente sabe que numa empresa ao ar livre, né, como é uma fazenda leiteira, São Pedro muitas vezes pode estar jogando contra. Água de qualidade, aborto, micotoxina, hipocalcemia, né, sêmen, implantes de progesteronas, vacinações, biossegurança, parto, ele está sendo assistido, espaço de coxo dos animais adequado, nós estamos fazendo restrição de potássio, como que está a condição corporal dos animais, tem muita vaca obesa, muita vaca magra, né? Utilização de antioxidantes, o consumo nessa fase é fundamental, né? Pós-parto, como é que está o balanço energético negativo, como é que está a mobilização de reserva nesses animais logo depois do parto, doenças metabólicas, pico de produção, processamento dos carboidratos, está saindo muito milho nas fezes, né? Como é que está a silagem de milho, como é que está o tamanho de partícula dela, né? Como é que está a utilização de aditivos, a eficiência alimentar, que é uma coisa que pouca gente ainda está monitorando dentro da atividade leiteira, né? Frequência respiratória dos animais, que é um indício grande de estresse térmico no rebanho, um dos maiores problemas da pecuária leiteira brasileira, né? Acidose, nitrogênio ureico no leite, detecção de cio, protocolos, tratamento de metrite, de retenção de placenta, o verão, a herança do verão, né? Quanto tempo o abatimento dos animais logo depois do verão, ele vai demorar para os animais mostrarem resultados de acordo com o que eles mostraram em agosto, setembro, outubro do ano passado. E manejo, gente, motivação, treinamento das pessoas que fazem tudo acontecer. O objetivo aqui é para, numa lâmina só e falar muita coisa, para que a gente veja como é dinâmico a atividade leiteira, como tem tanta coisa envolvida, né? Quanto custa, né, ter tudo isso e administrar tudo isso. O objetivo aqui, quando a gente fala que a gente tem um pacote de aditivos validado pela pesquisa, que melhora a performance, ajuda a integridade de casco, integridade de teto, né? Aumenta o poder de imunidade do animal combatendo radicais livres, nada mais é do que a gente fazer um investimento por vaca dia como um seguro barato para um monte de coisa que acontece todos os dias dentro de uma fazenda leiteira e que é difícil uma propriedade leiteira não passar por momentos de desafios maiores e momentos de desafios menores dentro de um ano de produção de leite. Tá? O que a gente está querendo posicionar é que existe de forma barata e validada pela pesquisa um grupo de aditivos que a gente se sente confortável de indicar que isso é positivo para a gente manter a integridade e a saúde da vaca por mais tempo do que a média do rebanho, né? Porque se a gente for fazer uma avaliação do NRC 2001, que foi a última edição fazendo 10 anos que saiu, né? O que falta no NRC 2001? Defender a saúde dos animais. As vacas estão produzindo muito leite
e vivendo muito pouco dentro dos sistemas de produção. Okay? É isso que a gente quer partir agora para a terceira fase da nutrição animal. Isso daqui, ó, a eficiência geral desses pontos críticos determina quanto que vai sobreviver da vaca dentro do rebanho. Né? Então, dentro de uma atividade leiteira, a gente tem as pessoas, a genética, a nutrição, o conforto das instalações e os desafios que esse rebanho passa ao longo de 365 dias. E pessoas tomam decisões, fazem escolhas, e cada escolha na vida é uma renúncia. Às vezes a gente escolhe o conforto e não escolhe o melhor que é para a vaca, muitas vezes, né? Dentro de um sistema de produção. Se existe uma coisa que é a mais importante dentro da propriedade leiteira, é essas pessoas trabalharem focadas nos animais. A fazenda leiteira existe porque tem vaca lá dentro, né? A vaca é a rainha da propriedade, né? Se é o melhor para a vaca, a gente muda a nossa rotina, né? A gente muda os nossos costumes em benefício delas, ou são elas que têm que se adaptar a gente, né? Nenhuma vaca precisa produzir 30 quilos de leite para viver. A obrigação da vaca na natureza é de mãe, né? E o bezerro dela vive com 5 litros de leite. Se a gente quer 30, é óbvio que essa vaca não é um animal fisiologicamente natural, né? A gente tem que fazer mais do que essa vaca fazia por ela mesma, vivendo sozinha num ambiente inóspito há milhões de anos atrás. Okay? Seu negócio será tão bom quanto é a sua gestão do manejo e gerenciamento dos pontos críticos que o rebanho passa, né? Quais são esses pontos críticos? Gosto também dessa frase muito grande, muito boa, de um chefe índio americano, né? Que ele fala o seguinte: se você conversar com os animais, eles conversam com você, e vocês se conhecerão. Se vocês não conversarem, vocês não se conhecem. O que você não conhece, você tem medo. E é exatamente isso, né? A gente tem que ir fundo nos maiores medos que existem dentro da pecuária leiteira para a gente conseguir gerenciar direito. Se você substituir conversar por manejar, você tem a mesma frase de uma maneira mais bonita. Se você manejar seus animais, eles vão mostrar qual é o caminho. E vocês se conhecerão. Se conhecendo, você perde o medo de muita coisa que a gente precisa falar. E qual é o maior medo da pecuária leiteira? Se as minhas vacas produzirem mais, derem mais leite, derem mais lucro, elas vivem menos e esse tiro pode sair pela culatra. Eu acredito que esse seja o maior dilema da pecuária leiteira moderna, de quem tem uma fazenda leiteira especializada. Eu estou com 27 quilos de média no meu rebanho. Será que se eu for para 37, né, vai diminuir muito a saúde dos meus animais, a longevidade, a minha reprodução, né? Então o que a gente tem de falar de mensagem é que a saúde não é incompatível com produtividade, muito pelo contrário, existem números mostrando que produzem mais porque tem mais saúde, ok? Então a gente tem algumas frases famosas de pesquisa que diz isso. Primeira delas: balanço energético negativo e produção de leite não há correlação. Só existe correlação com o consumo. Ou seja, se você quiser produzir mais leite, não tem problema. Suas vacas não vão perder mais peso por causa disso, desde que você faça essas vacas comerem mais no pós-parto imediato. Quando a gente seleciona vacas para produzir mais leite, isso reduz a resistência ao calor desses animais. A gente está num país quente, úmido, né? Abençoado por Deus, bonito por natureza, porém muito quente. Então, se você quer produzir mais leite, sua vaca vai esquentar mais. O limiar dela para entrar em estresse térmico vai ser menor. Dá conforto para a vaca, dá mais sombra para as vacas, melhora as instalações, propicie mais água de qualidade para os animais ingerirem, né? Use ventiladores, nebulizadores, aspersores, controle a sala de espera, que é o lugar mais estressante da fazenda, para que você consiga compensar isso, né? O aumento de calor por produção de leite, atuando no ambiente dos animais. Isso é muito importante. 40% da queratina do teto
é removida a cada ordenha, né? Será que micromineral tem papel importante nisso ou não? Né? O zinco é chave na queratinização, no qualquer tecido queratinizado, né? Muitas vezes a gente vê uma fazenda passar de 2 para 3 ordenhas e amplificar os problemas de mastite. Por quê? Porque alguma coisa não estava funcionando de acordo. Pode ser que seja uma mineralização, né? Será que a suplementação mineral está de acordo com o que o mundo inteiro está fazendo com uma vaca de altíssima produção de leite do ponto de vista de zinco, por exemplo? A probabilidade da vaca ficar gestante quando ela desenvolve um quadro de cetose subclínica diminui 50%. 50%. Muitas vezes a gente está olhando para coisas que aumentam de 20 para 23, 24. Será que nós estamos gerenciando bem a cetose dentro de rebanhos leiteiros, usando todos os recursos que a pesquisa nos estão fundamentando para diminuir a cetose em rebanhos leiteiros? Ok? A hipocalcemia subclínica e a cetose exacerba a supressão do sistema imune, muitas vezes em 60% a 80%. Então a vaca pós-parto ela chega a ter 80% de imunossupressão. Para exemplificar para vocês, gente, 100% de imunossupressão é a AIDS, 0 de imunidade. Então uma vaca no pós-parto imediato, ela chega a estar 80% do caminho andado para virar uma aidética. Né? Por isso que mastite pós-parto é a maior incidência de mastite da fazenda. Vacas com score de locomoção maior do que 2 têm 9 vezes mais chance de aumentar o serviço por concepção. Né? Casco é um dos grandes problemas de rebanhos leiteiros e talvez um dos mais negligenciados do ponto de vista de profissionais focados só na gestão de locomotores de vacas leiteiras no Brasil. Nós não acreditamos que reprodução, saúde e produção sejam antagônicos. Esse é um trabalho de Wisconsin que mostra pra gente, né? Tem gente para tirar 45,6 kg de leite dos seus rebanhos, tem um descarte de 44%. Agora, tem propriedades que têm o mesmo leite com um descarte de 18%. Isso é excelente até para 5 mil kg de leite vaca ano. Essas vacas são vacas de 15, 16 mil kg de leite. Então isso é excelente. O que elas estão fazendo diferente? Eu acho que tudo, né? Dentro deles, a nutrição tem um papel fundamental. Essa é a vaca que mais viveu e mais produziu leite na história, né? Pelo menos a que eu conheço, produziu 208 mil kg de leite na vida produtiva. A recordista brasileira produziu alguma coisa em torno de 140 mil, recordista da América do Sul, né? Essa vaca produziu 208 mil kg de leite na vida produtiva. Viveu 20 anos. Produziu por 5.279 dias 39 kg de leite na média. Isso é muita coisa. Talvez a vaca que mais pagou conta do seu proprietário no mundo, produzindo leite. Então quando a gente pensa nos desafios que o rebanho tem, quais são os motivos da vaca ser descartada, deixar um rebanho, ele é muito claro para a gente. Casco, reprodução e mastite. E baixa produção como um reflexo de problemas de casco, problema reprodutivo e problema de mastite. Então, quando a gente pensar na linha máxima, o que a gente quer buscar? Quais são os aditivos de melhor custo-benefício que pode ajudar na integridade de casco, na imunidade do animal e na reprodução, ok? De maneira indireta em reprodução, porque reprodução é um reflexo de tudo que a gente está fazendo dentro do nosso rebanho. Mas o que tem do ponto de vista de saúde do rumen, do ponto de vista de saúde da transição, do ponto de vista de saúde de controle de radicais livres, de combate ao estresse oxidativo que uma vaca leiteira moderna sofre, para que a gente consiga melhorar a imunidade, a saúde do animal como um todo. Se a gente pensar
A lâmina aqui atrás é por que as vacas deixam rebanho. E essa lâmina é quando as vacas deixam rebanho. Num gráfico de barra aqui, ó, de todas as vacas que vão deixar o rebanho em um ano, 59.390 mil vacas analisadas em 151 rebanhos. Quando elas vão deixar o rebanho, você está claro, ó, até 10 dias depois do parto é o maior número, 12%. Depois até 30 dias, mais 8%. E depois até 50 dias, mais 5%. Ou seja, 1 em cada 4 vacas vão deixar o rebanho imediatamente depois do parto. Isso é até normal, é esperado que isso aconteça. Antes do pré-natal ser uma prática rotineira na medicina humana, 1 em cada 4 mulheres também morriam no parto. É assim até hoje na África. Então esse é um momento mais delicado para a gente. Aqui, gente, é muito importante. E eu estendo isso para o período pré-parto. O pré e o pós-parto, a gente tem que colocar essas vacas no jardim da fazenda, se for possível, para que ela esteja muito bem monitorada, confortável, com um plano nutricional adequado, com um plano de gestão dos possíveis problemas que podem vir depois muito bem aplicados, protocolos de tratamento, metrite, retenção de placenta, cetose, hidratação, antibiótico terapia, tudo muito bem documentado, para que a gente evite isso. Não são os 15 mil quilos de leite que matam a vaca no ano, são os 30 dias antes e 30 dias depois do parto, muito crítico, independente da produção da vaca, se ela for uma vaca especializada. Então eu falei de por que as vacas deixam o rebanho, qual é o pior momento e qual é a pior estação do ano, Por favor, quando vocês lerem aqui agosto e setembro, é porque é o final do verão para o hemisfério norte. Para nós no Brasil seria março e abril. Então, os maiores problemas que a gente tem de casco em rebanhos leiteiros são março e abril. Por quê? Porque concentra o final do verão inteiro, 5 a 6 meses de muito desafio dentro do rebanho. Células somáticas, idem, O final do verão é o momento mais crítico, porque é o fundo do poço, é a menor produção de leite. São as vacas que estão com menor saúde, pariram no verão, tiveram um pré-parto no verão, É o momento mais crítico para o ano. E a reprodução é a pior. Normalmente a reprodução no verão é 1/3 a 1/4 do melhor momento do ano, Mostrando pra gente que a gente tem que fazer diferente, Esses são os grandes desafios que um rebanho leiteiro moderno apresenta do ponto de vista de produção. Isso é muito maior do que o nível de produção que o rebanho está trabalhando atualmente. A gente brinca que existem 4 P's que mandam uma vaca embora de uma fazenda: peito, pé, parto e prenhez. Ok? Guardem esses 4 P's. Gerencie ele direito. Foquem nele. Isso são as coisas macro, e que, se bem resolvidas dentro de um rebanho leiteiro, provavelmente é 80% do sucesso, 90%. A mineralização, a gente entende ela de 3 maneiras, Como que as empresas encararam a mineralização, o mundo? A primeira, a mais acadêmica, mineralizar para evitar e corrigir carências, É a mineralização da década de 50, de 60, Isso aqui é deficiência de fósforo, você vai ver um animal com osso na boca. Isso aqui é deficiência de zinco, que causa paraqueratose, cai pelo, Isso aqui é deficiência de cobalto, que impede o animal a transformar o ácido propiônico em glicose, ter energia para ele. Isso daqui é bócio, é uma deficiência de iodo, Então essa é a primeira onda da mineralização. Conceito acadêmico, quando se oferece uma dieta adequada em todos os nutrientes, em excesso do elemento estudo, ocorre um quadro carencial definido. E você, ao suplementar os animais, você cura ou aumenta ou melhora a resposta em termos produtivos. Tem que haver uma correlação entre a deficiência e níveis baixos no sangue ou nos tecidos. Ponto. Isso é muito pouco do ponto de vista de mineralização,
para um mundo que precisa comer mais e sem derrubar mais área. Né? A gente tem que dobrar a produção de alimentos nos próximos 20 anos. E 80% disso tem que vir de aumento de tecnologia. Isso não serve mais para a gente. Serviu no passado. A segunda fase da nutrição foi mineralizar para impedir, para não permitir que a mineralização deixe a vaca atingir o máximo potencial produtivo dela. Nós conseguimos isso. Né? Na década de 70 a gente já tinha uma vaca a ultrapassar na barreira de 20 mil quilos de leite em um ano. Antes de eu nascer. Em 1981 tinha uma vaca cubana que chegou a produzir 111 quilos de leite em um dia. Uma vaca mestiça. 5/8. Né? Depois teve uma vaca de Wisconsin que ficou por 10 anos como uma recordista mundial. Produziu aí 125,85 quilos de leite no pico de produção. 30 mil quilos de leite. E agora nós já temos uma vaca aí com 32.800 quilos de leite em um ano. Se a gente pensar que a média do Brasil como um todo ainda é 3 a 4 mil quilos de leite. Olha como as coisas já evoluíram. A mineralização, a suplementação mineral e vitamínica para você atingir o máximo potencial que a genética te permite. Qual o grande problema? Por que a gente acha que isso chegou no fim? Ou que tem que evoluir? Porque as vacas estão vivendo pouco, elas produzem muito leite e sobrevivem e duram pouco dentro dos rebanhos. Né? Então quando a gente pensa que nessa famosa frase de um pesquisador canadense chamado LeBlanc, talvez o grande avanço e o único grande avanço em saúde leiteira nos últimos 25 anos seja o paradigma de substituir o tratamento de doenças pela prevenção. E quando a gente pensa em prevenção, nós pensamos muito na suplementação mineral e vitamínica, que é chave para isso. Durante os períodos de subnutrição, a reprodução tem sido sacrificada para manter a lactação. Não é a vaca leiteira moderna que está piorando a reprodução. É que quando toda vez dentro do sistema de produção que falta para alguma necessidade específica do animal, a vaca para a reprodução. E se você pensar, isso é muito lógico, né? Se não está bom para mim, por que eu ponho outro no mundo? Não basta eu com algum tipo de deficiência, seja ela qual for. Por isso que a gente fala que reprodução é reflexo de tudo que a gente faz dentro de um rebanho leiteiro. Pesquisadores de medicina descobriram que tem 341 fatores provados estatisticamente que afetam a eficiência reprodutiva de um rebanho. E estamos dispostos a abrir mão de um pouco de leite se isso significar que as nossas vacas permaneçam mais em nosso rebanho. Como o Michael Hutchins diz que um monte de lugar que ele vai nos Estados Unidos, o pessoal está discutindo isso. Será que é preciso? Ou será que é preciso defender um pouco mais os pontos críticos do rebanho ao longo do ano, do ponto de vista de nutrição? É isso que é a nossa linha máxima. O que a pesquisa nos mostra? Qual é o caminho, que a gente pode trabalhar mais do ponto de vista de prevenção? O que a nutrição pode oferecer? Assumindo, obviamente, que a nutrição é um dos pilares. O outro é o manejo e o outro é a instalação adequada, e uma genética positiva, para a vida produtiva. Filosofando um pouquinho, a única certeza que a gente tem é que depois do parto, a vaca começa a andar para a beira do precipício. A gente assumindo que a beira do precipício é o momento que ela será descartada do rebanho. A vaca deprecia, a vaca tem uma vida útil de trabalho produtivo dentro de uma fazenda leiteira. O que nós podemos fazer é colocar uma primeira reduzida na velocidade que essa vaca vai do primeiro parto para a beira do precipício, que é o descarte. Ao invés de colocar uma terceira simples para ela ir mais rápido. Okay? Novos enfoques 2011.
O que essa lâmina fala? Eu não vou falar aqui, não vou ler tudo isso, né? Eu gostaria que vocês fossem nos anais dos Novos Enfoques, que todo mundo tem esse material, e lesse, né? Qual é a mensagem desse pesquisador aqui falando em sistema imune? Não economize em micronutrientes, né? Estudar micromineral é chato, muitas vezes dentro de uma universidade isso é um trabalho de fim de ano. A gente tem uma excelente proteína, de carboidrato, de lipídios, né, de transição, mas quando a gente vai falar de mineral isso é chato, né, é teórico, é maçante e a gente passa rápido na parte de trabalho. Mas o papel que isso tem dentro da nutrição, pensando em saúde de vaca, é muito grande. Tanto é que microminerais está na Bíblia, né? Citando agora Jeremias 14:6. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva. Deficiência clínica de vitamina A é cegueira em animais e em gente, né? E a subclínica? Será que não é baixa saúde dos animais? E quando eu falo de vitamina A, eu extrapolo isso para todos os micronutrientes, né? Microingredientes com macro responsabilidades, né? O que ele pode fazer do ponto de vista de integridade de tecido, saúde de casco, integridade de teto, né? E do ponto de vista de imunidade. Pense nisso. Casco, transição e mastite são os maiores suportes para você ter uma reprodução boa ou uma reprodução ruim. São interligados. É impossível ter 1 milhão de células somáticas e boa reprodução. É impossível ter muitos casos de mastite e boa reprodução. É impossível ter muita vaca com score leve de manqueira e ter boa reprodução. É impossível não ter uma transição adequada e ter boa reprodução. E quando você melhora esses três, você melhora a produção de leite e melhora também a reprodução como reflexo de um todo. Nós acreditamos que vida produtiva é possível aliar produção com saúde de vaca, mas a gente tem que estar mais atentas às necessidades das nossas atletas metabólicas, como diz o Leblanc, né? É um animal em desafio, né? E a gente tem que estar atento aonde estão os desafios desse rebanho. E o que a gente pode fazer, qual é o investimento que a gente pode ter do ponto de vista nutricional, fundamentado pela pesquisa, que é o que nos garante que a gente vai ter resultados seguros desse investimento, que nos defendam contra os maiores problemas que uma vaca leiteira tem no ano, na vida, né? Gerencie esses pontos críticos: parto, mastite, casco e reprodução, principalmente no estresse térmico. Não esqueça do controle do estresse térmico, né? Se isso estiver bem gerenciado, todos os investimentos que são necessários em gente, em protocolos de tratamento, casqueamento preventivo, alojamento das vacas e nutricionais, e eu incluo aí a nutrição, porque muita gente esquece disso também, né, como um ponto menos importante, mas não é, né? Com certeza a gente acredita que existe evolução de produção e saúde juntos, e nós temos números para mostrar, né? Hoje nós já temos aí 150 mil vacas consumindo a linha máxima, com aumento conjunto de produção, saúde e reprodução, culminando em maior longevidade dos animais. Nós temos esse número para mostrar. Nos cobrem, né? Nos cobrem visitas, nos cobrem conversas, bate-papo, para que a gente dê segurança ao produtor daquilo que a gente está falando. Muito obrigado e eu agradeço a atenção de vocês. E toda a equipe da Nutron Bovino de Leite está às ordens para explicar melhor para vocês a nossa nova linha de produtos. Obrigado.